Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que abrigou milhares de negros que fugiram da escravidão entre 1597 e 1695. O Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história, estimulando a garantia de seus direitos sociais. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Elison Guns. Oi, Elison. Olá, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o vivavozunivale@hotmail.com, pela nossa página do Facebook, o facebook.com/vivavozunivale. E hoje o nosso convidado é o vice-presidente do Núcleo Afro aqui de Itajaí, Moacir da Costa. Moacir que também é professor de História. Obrigada pela presença, Moacir. Obrigado, Lisa. Obrigado, Elson. É um prazer estar aqui no espaço Viva Voz, né? E vamos tentar contribuir da melhor forma possível para essa discussão aí do 8 de novembro, que é a data de amanhã, né? Pois é, amanhã, Dia da Consciência Negra, a gente está no mês da Consciência Negra e já que a gente trouxe à tona a discussão, por que ainda é importante a gente lembrar dessa data? Qual é a importância da data, Moacir? Então, Lisa e ouvintes, a questão do 20 de novembro é uma data de reflexão de como estava a população afrodescendente do Brasil em 1532, como é que passou por toda a época do Brasil colonial, o Brasil Império, e como é que está hoje no terceiro milênio. Então, essa discussão que a gente está pensando e traz à tona o 20 de novembro de 2014, como está hoje, como estava há séculos atrás e como estará no futuro. Que sociedade que a gente quer deixar para nossos filhos? Que é a sociedade que nós herdamos, preconceituosa, é a sociedade excludente, ou uma nova sociedade inclusiva? É essa a discussão que a gente traz sobre o dia 20 de novembro, um modo de reflexão. E por que ainda existe a necessidade de um movimento negro nos dias de hoje nessa nossa sociedade, professor Moacir? Alisson, muito legal a tua pergunta. É o seguinte, essa discussão hoje, que cota, não cota, essa discussão hoje, não nasce hoje. De forma organizada, o movimento negro começa a surgir isso em 1988. Mas Joaquim Nabuco já dizia lá na época da escravidão. Então é o seguinte, tinha lei de terra, dá liberdade para o escravo em 1888, mas proíbe ele de ter terra. Proíbe ele de comprar. Veja bem, nós tínhamos um contingente de escravos no Brasil, sem terra, foi dar liberdade para ele, e, no entanto, tinha lei que proibia ele de comprar terra. E, enquanto isso, o governo subsidiava, dava dinheiro público para trazer italiano, alemão, nada contra. Mas eram dois pesos, duas medidas. E isso vai se refletir hoje em 2014. Como é que em que medida em 2014, em pleno século XXI, terceiro milênio, como isso traz reflexo naquele momento? E eles temos que resolver hoje. Então, o movimento negro se explica, e o 20 de novembro se explica por conta disso. Né? Na minha percepção, é essa a contribuição de 20 de novembro. Bacana. Agora, conta um pouquinho da história, como é que foi criado o Núcleo Afro aqui de Itajaí. Aliás, tem um nome bem grande, você pode dizer para todo mundo? Núcleo de Reflexão Afrodescendentes Manuel Martins dos Passos, da Foz do Rio, Itajaí. Como é que nasceu esse núcleo, Moacir? Então, em 1988, Itajaí se tornou um celeiro de militância de todo tipo, política, estudantil, aqui na Univale, que era a FEPEV, né? E, então, isso trouxe reflexo em 1988, com a campanha da CNBB. Ouvir o clamor desse povo, essa campanha da fraternidade de 1988. Então, de lá começou a se organizar um grupo de pessoas na Pastoral do Negro. Então, esse pessoal se reuniu em 88, eles foram até a década de 90 organizado como pastoral, e em 92 resolve montar um movimento negro organizado. Agora nesse momento chamava-se Movimento Negro Tio Marcos. E daí em 92 eles se organizam, fazem a festa do Rosário, Itajaí, né, Nossa do Rosário. Eles começam a fazer uma série de atividades
Em 93, eles fazem a primeira lei estadual de diversidade étnica e educação de Santa Catarina. Primeira lei do Estado, sabe, muito moderna na época. Essa lei só foi regulamentada a nível federal em 2003, no governo Lula, e em Itajaí em 2005, no governo, outro governo que teve um outro governo. Então é o seguinte, em 93, foi feita essa lei, essa primeira lei de diversidade étnica do Estado, e esse grupo vai até 98 organizado. E aí em 98 tem o cisma, daí esse grupo rompe e funda o núcleo afro, Manuel Maria do Espaço, que é o que eu faço parte, hoje em dia como vice-presidente. E como é que surgiu o seu interesse por essa militância? Bem, é uma questão meio complexa. Eu era estudante da universidade aqui da Univale, aqui em Itajaí, e do curso de História, e eu sempre percebi que tinha algo diferente, né? Algo diferente dessa... A sociedade tinha muita coisa equivocada. Eu nasci aqui no bairro Nossas Graças, e na enchente de 1984, nós tivemos que chafurdar ali o lixão do Minela, aqui do Parque Dom Bosco, para poder se alimentar. E ali eu tive assim, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, né? Alguém tem que comer lixo, né, para sobreviver. Aí um outro momento da minha vida, no mesmo ano, foi lá no bairro Maruí, onde eu tinha meus 13, 14 anos, eu vi uma criança morta num caixãozinho daquele pouco maior que a caixa de sapato. E ali disse, algo está errado, né? Algo está errado, temos que tentar resolver isso. E duas coisas, os dois cenários que estão na minha frente agora, na minha memória, eram afrodescendentes, eram negros, né? Eram negros. Quando vem para a universidade, isso já começa a amadurecer na minha mente. Aí eu começo a perceber que, historicamente, isso tem um começo. Tem um começo. E o começo é histórico, né? Eu tive contato com o professor José Bento Rosa da Silva, na universidade, como meu professor, e aí nós começamos a discutir essa questão da diversidade étnica, né? Foi essa minha introdução no movimento negro organizado. Como é que está hoje o movimento aqui na cidade, Moacir? Você como vice-presidente, dando esse teu relato super importante, pessoal, do seu envolvimento pessoal com tudo isso, como é que você vê a comunidade negra, afrodescendente, enfim, aqui em Itajaí, na nossa região? Enfim. Então, Lisa, é o seguinte, Itajaí é muito legal, que é uma cidade muito nessa questão étnico-racial, ela é muito à frente de muitos do estado inteirinho. Então, aqui nós temos 5 movimentos negros organizados, né? Temos o movimento dos angolanos, o Mariama, temos o Núcleo Afro, temos o Estatuto Isabel Costa e o outro político partidário que é o NIS. Então, esse Itajaí está sempre à frente do estado inteiro. Itajaí foi a primeira cidade do estado a ter essa lei de diversidade étnica. Itajaí foi a primeira cidade do estado a ter uma corredoria especial de promoção da igualdade racial. Itajaí foi a primeira cidade do estado a ter uma lei específica em 20 de novembro de zumbi nas escolas. E Itajaí hoje tem uma população, hoje eu calculo, de 28 mil negros. Pouco menos da metade da população de Navegantes. É muita gente, Com certeza. Muita gente. Nós somos 13,99% da população de Itajaí. Não sei se eu respondi a pergunta. Na verdade, foi ótimo, você deu uma panorâmica, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual é a condição hoje, né? Como é que você vê a condição dessas pessoas? Claro que a gente, com certeza, temos toda a certeza que mudou muito, a gente entrou falando de zumbi, né? Mas, em termos gerais, qual é a condição do cidadão negro que vive em Itajaí, na região hoje? Quais foram os avanços e o que ainda precisa ser melhorado, conquistado, Moacir? Nesses últimos anos, os últimos 20 anos da história do Brasil, da história recente do Brasil, é muito importante, né? Para essa história recente, desde quando o Fernando Henrique Cardoso, ele reconheceu que o Estado brasileiro tem dívida com a população negra, que começou ali a questão da promoção da igualdade racial no Brasil, oficialmente, né? No Estado. Isso houve reflexo na cidade de Itajaí. Então, só para dados, que eu gosto de dados, a gente majoritariamente, nós somos 28 mil negros em Itajaí. Nós somos maioria no bairro Nossa das Graças, nós somos maioria absoluta no Imaruí, e nós temos uma quantidade grande no bairro Cidade Nova. Ou seja, na periferia da cidade de Itajaí. E isso diz alguma coisa, né?
dado do censo escolar de 2010, se eu não estou equivocado, agora me fala a memória agora, a cada 2 anos de idade série, há uma defasagem de idade série de alunos, ou seja, se um aluno não negro estudou até a 8ª série, um negro vai estudar até a 6ª série. E assim até chegar e vai se afundando até chegar no ensino universitário. E nesses últimos 12 meses, desses últimos 12 anos, aumentou em 12% a população negra na universidade pública e privada. 12%. Lembrando que até 2003 nós temos 1% da população na universidade. Nós tínhamos menos negros brasileiros na universidade do que negros africanos. Isso é um dado que ninguém discute. Nossa, ninguém discute. Sério? Como assim? Explica melhor. O Brasil recebia mais negros africanos nas universidades do que negros brasileiros. Gente, como assim? Olha que dado interessante. impactante. 1%, tanto faz Bahia quanto Santa Catarina, era 1% nos estados. Existiam mais negros da Guiné-Bissau, mais negros do que negros brasileiros. Meu Deus. Bom, então, evidentemente, você acredita que as cotas ainda são necessárias e fazem diferença na vida dessas pessoas, então, né? Eu, como socialista, eu vivo no fio da meada, porque eu sou contra cota e a favor de cota. Porque eu sou a favor de cota para todo mundo, né? Então, que todos tenham o direito de estudar numa escola pública, gratuita e de qualidade, como sindicalista, né? Então, mas emergencialmente é fundamental ter cota, é fundamental. Não pode ser uma coisa para a vida inteira, mas emergencialmente é preciso ter que garanta o acesso, a permanência e o sucesso, né? Porque senão, assim, eu faço uma pergunta a vocês: quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos dentistas negros se conhecem, né? Então, assim, isso para mim já dá um indicativo. Eu, particularmente, nunca fui atendido por um médico negro. Eu tenho 41 anos de idade, sou itajaense nato. No curso de História, até a minha formatura, até 2002, formaram somente 7 negros em todo o curso de História. 7 afrodescendentes. E isso é indicativo. O curso de História tem mais de 25 anos. Eu 25 anos, 7... Acho que é muita coisa, pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Não sei se te responde também, né? Não, ótimos dados, muito interessantes. Então, professor Macedo, o sistema de cotas, da forma que ele é trabalhado hoje nas instituições de ensino, o senhor acredita que ele tem funcionado da maneira correta? Pelos indicadores que eu tenho acompanhado via MEC, via o Sistema Estadual de Educação, eles têm tido um rendimento igual ou superior aos não cotistas. Eu tenho percebido assim. Eu não tenho dado assim profundamente sobre essa questão, que minha área é mais no ensino fundamental, né? Fundamental e médio, mas a questão das informações que ele tem, que os cotistas estão tendo o mesmo desempenho, porque não é só colocar uma universidade, né? Tem que ter um acompanhamento, volto a dizer, para garantir o acesso, a permanência e o sucesso. Não é somente garantir o acesso, a permanência e o sucesso. Que há muito tempo a escola pública trabalhava somente com acesso. Nós universalizamos o ensino público no Brasil. Hoje, 99% da população em idade escolar está na escola. O que não tem é qualidade. Então, nós temos que garantir agora a permanência e o sucesso. Com certeza. Agora, professor, você falou também um dado interessante sobre a presença de afrodescendentes de maior número vindos da África do que brasileiros. Como é que você vê a presença dos haitianos aqui na nossa região? Eles estão sendo acolhidos por esses núcleos afrodescendentes, inclusive o que você participa? Não, inclusive, nós temos agora uma experiência embrionária de fazer agora uma associação aos moldes nossos, né, do Núcleo Afro. O Núcleo Afro está ajudando, não só o Núcleo Afro, os angolanos, os outros, cada um com a sua experiência. Os angolanos têm uma experiência grande de refugiados de guerra, como eles foram na década de 70 aqui, e de Angola, refugiados da guerra, da guerra civil. Então, esse pessoal tem ajudado eles e nós também temos ajudado eles, na medida do possível. Então, eles devem estar se organizando agora. Inclusive, saiu um livro de português, crioulo e francês, recentemente. Eu não participei do lançamento do livro, mas foi esses dias, faz um mês, no máximo um mês que teve o lançamento do livro. Então, nós temos uma parceria com eles e, assim, há um relato muito aquele do preconceito, né? Assim, porque é uma outra cultura, uma outra forma de ver o mundo,
outra noção de higiene, é tudo muito diferente, né? Mas eu vejo com muito receio, muita cautela essa questão do como eles vão ser introduzidos nessa sociedade de classe do Brasil, de Itajaí. Como que está tudo agora é preconceito. Eu estou no ensino médio, estava discutindo que acham que o ebola vem do Haiti, né? Que os haitianos estão trazendo ebola para cá, os haitianos estão trazendo não sei o quê, né? E assim, e todo país que está em desenvolvimento passa por isso, né? Que vem os Estados Unidos, tem os mexicanos, né? A França tem os nigerianos, assim por diante, e agora o Brasil está com esse contato aí agora com o povo haitiano. Acho que é por aí. Intervalinho, a gente volta. Estamos comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra, que é amanhã, né? Mas já estamos conversando hoje com o professor Moacir da Costa. Depois do intervalo tem mais. Já estamos de volta. Hoje o tema do programa é o Dia Nacional da Consciência Negra. Nós estamos conversando com o professor Moacir da Costa. Ele é vice-presidente do Núcleo Afro aqui de Itajaí. Moacir, a gente estava aqui no intervalo, você me mostrou aqui, até trouxe para a gente olhar o plano mesmo impresso aqui, a política de inclusão e essa lei municipal que Itajaí aprovou de inclusão étnico-racial na educação. Você participou disso, né? Como está o desenvolvimento dessa ação hoje nas escolas aqui de Itajaí? Então, eu sou professor da rede pública desde 1998, no mesmo momento que eu entrei no movimento negro organizado. E uma grande luta nossa foi para que o município de Itajaí criasse uma política de formação de professores para a diversidade étnica. Então, nós criamos eu tive a oportunidade de passar por essa educação uma época da minha vida, e nós fizemos ali uma discussão sobre como fazer isso, né? Aí criou-se o Programa Municipal de Diversidade Étnica e Cultural de Itajaí, para discutir não somente o negro, diversidade étnica. Discutir todas as etnias, se tivesse índio, tivesse alemão, italiano, para pensar Itajaí das múltiplas formas da cidade, né? Claro. Múltiplos cenários. E quando me causou estranheza anteontem, quarta-feira, na minha escola onde eu leciono, de repente a Kizomba totalmente diferente do que era. Aí eu olhei, o que é isto? Aí eu fui pesquisar a legislação. O decreto mudou todo. Porque no caso, a Kizomba, a Kizomba, que é uma palavra africana para encontro, para relacionamento, só para deixar mais explicitado, é uma feira. Okay. Onde tu vai sair de casa para comprar coisa, aí tu encontra teu amigo na feira, é mais ou menos essa a ideia. Então a ideia da Kizomba em Itajaí era o encontro das etnias, o encontro. Aí quando eu cheguei, mais pro lado somente de cultura, mais pro lado de tipo carnaval, eu falei, mas isso não é o programa. Aí eu fui ver o decreto o decreto municipal, né? E estava totalmente revogado as coisas do meu ponto mais importante. Criação do grupo gestor. O grupo gestor é um grupo de trabalhos que pensaria de forma democrática como gerenciar essa questão da política de igualdade racial de Itajaí. Formado por professores efetivos, ACTs, diretor de escola e secretaria de educação. Eu acho que mais democrático isso não tinha. De repente foi extinto isso. Foi extinta a formação de professores da rede municipal de educação. Me assustou muito essa questão do trato da diversidade étnica pela prefeitura de Itajaí. Eu até vou procurar ter mais informações sobre isso. Do meu ponto de vista agora, totalmente equivocada a política. Então, e professor Moacir, além desse plano de políticas de inclusão que o senhor vinha comentando, quais são as outras pautas do Núcleo Afro aqui em Itajaí? Então, a nossa pauta é uma pauta extensa, né? Porque a gente fala somente disso, como falar só em cota, só no ensino universitário, e a luta nossa não é só por isso, né? A questão meio e qualidade de vida, a questão de séries iniciais, a questão da educação infantil propriamente dita, né? Então, assim, a pauta, hoje, o Núcleo Afro hoje, ele é responsável por uma série de atividades, dentre elas a Festa Nossa do Rosário, que é a maior festa de negros de Santa Catarina. Nós congregamos agora, no final desse último final de semana, 4.000 pessoas numa festa totalmente gratuita, né? Alimentação, não sei se a Lisa já teve oportunidade de participar da festa. Festa. Já fui, faz tempo que eu não vou, falar a verdade. Então, é uma festa maravilhosa, e nós falamos que essa festa é desde o século XVI,
17, né? Aí Itajaí nós resgatamos ela na década de 90, então hoje é a 22ª festa. Mas a questão da pauta específica é a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora e do negro, né? A discussão não é somente o negro, a nossa avaliação também de classe. Não adianta resolver o problema única e exclusivamente da população negra, porque são duas coisas diferentes, distintas. Andam juntas, mas têm suas particularidades, né? Moacir, amanhã, dia 20, o dia mesmo oficial, né, em que se comemora a consciência negra, tem alguma atividade preparada, programada pelo Núcleo? A nossa grande atividade foi a Festa do Rosário, né? Entendi. Então, agora, que aconteceu na semana, no domingo retrasado. Uhum. Então, agora estamos fazendo a parte da avaliação, né? O Núcleo Afro não trabalha somente com a questão do 20 de novembro, porque o 20 de novembro é a culminância, né? Então, a gente fez o Fórum Municipal, Fórum da Diversidade Étnica, a gente fez algumas atividades voltadas, assim, acompanhamento desse programa daquela Universidade de Itajaí. Então, assim, ó, a nossa parte é essa. Vamos acompanhar agora, vamos organizar a Festa dos Angolanos, que é dia 15 agora, que foi dia 15 de novembro, e ajudar na prefeitura a fazer a parte dela também da questão da diversidade étnica, né? Então, grosso modo, é isto. Certo. Então, agora falando um pouco mais a nível nacional, tem uma campanha, a mais recente da Anistia Internacional, que é aquela chamada Jovem Negro Vivo, que ela serve para denunciar a quantidade de jovens negros que morrem de forma violenta no Brasil. E o senhor tem alguma informação a respeito desses dados e como é que está funcionando essa campanha? Aliás, são números bem altos, né, são números, assim, alarmantes. Eu sou itajaense, nasci em periferia, no que chama-se favela mesmo, aqui no morro, aqui do lado, aqui no morro, né? E eu saí daqui porque do Matadouro, aos meus 8 anos, nossa, graças a meus 8 anos de idade, porque eu e meu irmão presenciamos um assassinato ali. Aí meu pai disse, não, isso não é lugar para criar meus filhos, né? O pai tinha feito uma casa muito boa aqui. Aí tocou para uma casa lá no Vassourão, o pai não levou nem a mãe lá para não ver o estado da casa, quando a minha mãe chorava dia e noite, porque era uma casa muito, muito precária. Mas depois de crescer aqui no bairro Nossas Graças, eu aprendi uma coisa nesses meus 41 anos de idade, o suspeito preferencial. Vocês sabem o que é o suspeito preferencial? Tu não se diz que é o negro, mas tu vai dando a descrição, tu vai chegando ao ponto do negro. Só para dados aí. O índice de acesso, de homicídio de negros é 60% maior do que o índice de assassinato de jovens brancos. Entre 15 anos e 28 anos de idade. Há um verdadeiro, alguns tratam como genocídio. Com certeza. Alguns tratam como genocídio. Um índice enorme, enorme, enorme. Aonde que mas por que acontece majoritariamente com a comunidade negra? Voltamos ao começo da minha conversa. Onde é que se mora? Em periferia. Onde é que tem o maior repressão policial? Na periferia. Onde é que tem os problemas de droga? Periferia. Não só na periferia, mas também. Isso nos dá indício do que é. Isso dá indício do porquê desse genocídio, o porquê dessa campanha em nível mundial com foco no Brasil, né? Então, em que medida nós vamos resolver esse problema, tendo essa questão do suspeito preferencial e do racismo institucional. No Rio Grande do Sul, há muito tempo, não sei como é que está hoje, mas tinha o movimento negro dava formação para a Brigada Militar. Eu fui uma vez lá, fiquei assustado com como o movimento negro se relacionava com a Brigada Militar. Dentro do estatuto deles, tem que ter formação e cidadania com o movimento negro. Pois é. Seguindo aí na linha de alguns dados, a produção levantou alguns bem interessantes. Você também trouxe vários números que são impactantes, mas que a gente precisa parar para perceber, né, essa realidade. Tem um levantamento também que envolve o governo brasileiro, no qual 50% da população brasileira negra ou, enfim... Afrodescendente. No entanto, no Congresso Nacional, 103 dos 513 deputados, somente 103 se declaram negros, né?
Por que você acha que isso ainda acontece e como é que você vê esses números, Moacir? Se tu olhares, assim, às vezes eu estou taxado de sectário, de racista, de radical demais, né? O Congresso representa a sociedade. Então, o papel do, assim, ó, como eu estava dizendo no começo, até eu não consegui avançar no meu raciocínio, por que a cada 2 anos ele dá defasagem da série do afrodescendente, ele sai para trabalhar no pesado. Você vende pedreiro, faxineira, empregada doméstica, não é para trabalhar em escritório. Então, isso vai repercutir. Então, cada vez que se precisa mais de estudo, cada vez que precisa mais de aparelho, de condição de chegar, ele não chega. Porque isso é dado do IBGE, é dado da Secretaria Municipal do Itajaí, não é o dado do professor, do assistente de aula, não, é o dado da prefeitura, da série. Então, é o seguinte, então a sociedade é racista. A nossa sociedade é excludente e é machista. Então, eu como professor, eu conheço pouquíssimos professores negros, homens negros. Professoras negras existem bastante. Agora, homens negros que lecionam são pouquíssimos. Aqui na Univale, por exemplo, eu me recordo do professor Bento, que lecionou aqui, e do José Newton, só. Não me recordo de um outro professor de antropologia, o professor de antropologia, que agora me fala, o Aloísio. Eu me lembro agora de 3 professores negros na universidade. Então, a universidade está na sociedade, que é racista e excludente. O Congresso Nacional está na sociedade, que é racista e excludente. Então, é reflexo da sociedade. Então, nós só vamos resolver isso quando realmente o Brasil tem problema. Então, vamos resolver isso, né? Professor, a gente está indo para o finalzinho aqui do programa. Já quero agradecer a sua participação aqui. Eu queria que você deixasse aí os contatos do núcleo, as pessoas que quiserem participar, que quiserem se envolver com as atividades, como é que faz? Então, nós estamos hoje, assim, no momento de reestruturação do movimento negro mesmo, com que nós estamos envelhecendo, né? Eu estou com 41 anos, sou um dos mais novos. Então, a nossa tia Paz tem quase 70 anos. Então, nós somos muito velhos. Então, nesse ano, nós vamos passar por uma reestruturação e reorganização. Então, vamos fazer alguns projetos aí para 2015. Então, 2015 é um momento de reestruturação nosso. Então, nós vamos parar agora, vamos parar com as atividades. Voltamos em 2015, vamos reorganizar o movimento negro com a nossa nova, vai ter eleição, né? E vamos voltar vamos voltar para a nossa atividade mesmo em 2016. Vai ser o momento de parar, pensar e refletir para onde nós vamos, né? E vamos chamar mais pessoas para colaborar com a gente. Então, é o momento de parar, sentar e reorganizar. Professor, muitíssimo obrigada. A gente conversou com o professor Moacir da Costa, ele é vice-presidente do Núcleo Afro aqui de Itajaí. E é isso, amanhã é Dia da Consciência Negra. É isso, né, Ellison? É isso aí, o Viva Voz de hoje fica por aqui. Até a próxima.